Olá, eu sou a professora Aline. Estamos de volta com a aula número 5 sobre transformações químicas, tá? Vou dar continuidade aí no conteúdo de vocês, do material currículo em ação, com novas atividades, com o sistema de aprendizagem número 2, tá? Bom, o tema da nossa aula é transformações químicas, certo? Como a gente já viu, né, sobre matéria, a gente já estudou um pouquinho sobre matéria, sobre os materiais, os tipos de materiais que existem. A gente vai ver que esses materiais, a matéria, ela pode sofrer transformações. Tá? O que seria transformação? Essa palavrinha, quando vocês escutam dizer, o que vem na cabeça de vocês? Transformação. O que será que é transformação? É mudança, né? É quando alguma coisa algo deixa de ser aquilo e passa a ser outro, né? É uma mudança, ocorre uma mudança naquela matéria. E aí eu trouxe essa perguntinha para vocês. Você já percebeu que os materiais eles podem passar por diferentes tipos de transformação? Existem diferentes tipos, depende do material, né? Depende da matéria e depende do que está acontecendo com a matéria naquele momento. Olha só esses dois exemplos aqui. Tem o fósforo, né, com aceso, uma chama, e aqui eu tenho gelo derretendo. Eu tenho aqui dois tipos de transformações que estão ocorrendo, tá? Na verdade, o foco da nossa aula são as transformações químicas, mas para vocês entenderem melhor, eu trouxe também as transformações físicas, tá? Que é interessante vocês saberem também. Bom, nessas duas imagens, a gente tem os dois tipos, uma transformação química e uma transformação física. Vocês sabem me dizer aí qual seria física e qual seria química? Olhem as imagens. Bom, aqui a gente tem uma transformação química e aqui a gente tem uma transformação física. Como assim? Qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá. Olha só. Transformações físicas, o que acontece? Não há formação de novas substâncias. Então, a matéria que sofre uma transformação física, ela não forma novas substâncias. Ela é aquela substância. Então, o que vai mudar? Só o seu estado físico, dizer assim. Tá? Como no caso lá dessa imagem, é o gelo derretendo. O que é o gelo? É a água no estado sólido, lembram? Então, é água no estado sólido. Ele derretendo, ele passando para o estado líquido, ele deixa de ser água? Não. É a mesma substância, não há formação de novas substâncias, tá? Agora aqui, as transformações químicas, o que acontece? Há a formação de novas substâncias, ou seja, formam-se substâncias diferentes das que existiam inicialmente, tá? Então, antes aqui, nesse primeiro exemplo do fósforo, era o que? O fósforo, né? Ele sem a chama. Quando a gente acende, coloca a chama no fósforo, ele deixa de possuir aquelas substâncias que ele possuía inicialmente e passa a ter outras substâncias. Então, ele transforma a matéria em outras substâncias. Então, aqui a gente tem calor, a gente tem o fogo, né? Sempre que tiver uma chama, é uma transformação química. A gente vai ver depois várias propriedades, o que caracteriza uma transformação química, tá bom? Mas aqui a gente tem uma transformação química, então ele deixa de ter as substâncias que ele tinha inicialmente e passa a ter outras, ao contrário do gelo derretendo, que inicialmente era água no estado sólido e passou a ser a água no estado líquido, ele não deixou de ser água, tá? Bom, continuando. Outro exemplo aqui, olha só. Essa imagem que eu trouxe tem aqui a lenha sendo cortada, né? A madeira sendo cortada, e aqui a lenha já pegando fogo, tá? Esse exemplo eu tenho aqui a mesma matéria, mas são transformações diferentes. A transformação física ocorrendo aqui, quando eu corto a madeira, ela continua com as suas substâncias iniciais. Ela continua sendo madeira daquela forma que era inicialmente. Quando a gente põe fogo na madeira,
ele muda as substâncias iniciais da madeira. Tá? Então, passa o quê? A ter carbono, dióxido de carbono. Então, são substâncias novas que são formadas na transformação química, tá? Olha só, aqui, então, a gente trouxe algumas características de como detectar uma transformação química. Olha só. Agora, o nosso foco é a transformação química, tá? Mudança de cor. Quando vocês perceberem que há uma alteração na cor da matéria, o que está ocorrendo ali? Uma transformação química. Exemplo aqui, olha, de ferro enferrujado. O ferro enferrujado é uma transformação química. Formação de chama, como eu já havia falado para vocês, lá do fósforo, da lenha pegando fogo. Tem chama, tem fogo, é uma transformação química. Tá? Aqui, olha, nesse caso, a variação da temperatura, né? Quando tem o calor, quando tem a chama, transformação química. Liberou gás. Se a reação liberou gás, também é uma reação, uma transformação química, uma reação química. Formou sólido, dessa forma aqui, ó, em contato com duas substâncias diferentes, em contato, uma a formação de sólido, que era líquido forma sólido, transformação química. Libertação de cheiro, quando há liberação de cheiro também, tem reações químicas, transformações químicas que liberam cheiro, muito cheiro, às vezes cheiro forte, cheiro tóxico, né? E aí é uma característica de transformação química, tá bom? Bom, a situação de aprendizagem 2, que é a de vocês, que está no material de vocês, do currículo em ação, traz a atividade das transformações químicas. Então, ela traz essas imagens aqui, essas 4 imagens. Então, a partir das imagens apresentadas a seguir, observe e registre o que você percebeu. Depois, responda as questões propostas. Então, aqui, olha só. Nessas imagens, vocês vão dizer o que está acontecendo aqui nessas imagens. Tá bom? Em cada uma delas, vocês podem colocar números. Na imagem 1, tem o quê? Um tomate aqui meio podre. Isso aqui é uma transformação química, né? E aqui, um pão. Vocês vão ver em cada imagem o que está acontecendo, o que aconteceu, e vão descrever a imagem no caderno de vocês. As questões que vocês irão responder são as seguintes. Primeira, o que pode ter acontecido com os materiais apresentados nos exemplos das imagens anteriores? E aqui, ó. O que aconteceu com esses materiais, com essas matérias aqui? É isso que vocês vão colocar, vão descrever aqui nessa questão 1. Na segunda, podemos afirmar que todos passaram por transformações? Todos aqui passaram por transformações? Que tipo de transformações aconteceram? E aí, é uma transformação física, uma transformação química? De que forma ela ocorreu? A última questão, dê outros exemplos de transformações que você já tem observado no seu dia a dia. Aí, no seu dia a dia, quais são as diferentes transformações que vocês já presenciam o tempo todo? Principalmente na cozinha, hein? Tem bastante transformação química e física. Observem com atenção. Atividade 1. Essa atividade 1, ela vai exigir alguns dias de vocês aí para observar esse experimento, tá bom? Então, observando a formação da ferrugem é o nome dessa atividade 1. Vamos lá. Para o desenvolvimento da habilidade proposta a partir das orientações do seu professor, organize-se em grupos para a realização de uma atividade prática. Você precisará registrar as observações e conclusões enquanto estiver fazendo o experimento. Aí vocês vão entrar em um acordo com o professor de vocês, vão decidir se vocês farão em grupo ou individual essa atividade, tá? Como vocês entregarão essas observações, essas conclusões, tá bom? O que vocês irão usar para realizar esse experimento? Algodão, óleo, 2 pregos novos que não podem estar enferrujados
e 3 copos. É necessário que um deles esteja seco, 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 sem nada de água. E água, tá? Qual é o procedimento? Vocês vão pegar um prego, untar com óleo, passar óleo nele todinho e colocar num copo seco, que é o copo número 1. Número 2, vocês vão umedecer o algodão com água, colocar no fundo do outro copo, no copo número 2. Então, vocês vão colocar água, algodão umedecido no fundo desse copo número 2. E no copo número 3, vocês vão colocar um pouco de água e um prego, tá bom? Guarde esse material e volte a observá-lo depois de 3 dias. Aí vocês irão registrar no caderno quais foram as mudanças que vocês observaram no final desses 3 dias, tá bom? Analise aí com seus colegas observações e os registros realizados. Se vocês forem fazer individual, cada um vai fazer anotar a sua observação, fazer os seus registros e apresentar para o professor, ok? É um experimento simples, é isso que vocês vão precisar. Para fazer o registro das observações, é interessante que vocês usem tabelas para organizar os seus dados, tá? Olha só, interpretando os resultados. A partir da sua observação, registre as suas conclusões em quadros, como os apresentados abaixo. Fica mais organizado, fica mais fácil de ler e de entender o que vocês vão escrever. Copo, são 3 copos, 1, 2 e 3. Como ele era antes e como ele ficou depois dos 3 dias. Então, vocês vão esperar passar 3 dias e vão observar e ver o que aconteceu com esses copos, com a matéria que está dentro dos copos, tá? Olha aqui. Houve transformação? Qual transformação ou quais transformações? Quais são as evidências de que houve transformação? Ah, então, aí vocês vão responder essas 3 perguntinhas nesse quadrinho. Fica melhor de visualizar e de vocês responderem, tá bom? Fica mais organizadinho e mais fácil de vocês realizarem essa atividade, tá bom? Bom, a atividade era essa, a atividade proposta é essa. Na próxima aula, então, eu volto nessa atividade, tá? E a gente vai ver como que ficou. Eu vou montar esse experimento também aqui, vou registrar e vou mostrar para vocês o que houve aqui, tá? Na próxima aula, certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.